Muito bem, de volta aqui na programação da Rádio Auriverde, agora 3h06. Vamos conversar com Cláudio Márcio Salviano, ele que é psicólogo clínico e palestrante conosco aqui na programação da Rádio Auriverde. Salviano, seja muito bem-vindo, ótima tarde para você, é um prazer recebê-lo mais uma semana. O prazer é todo meu, Léo, ótima tarde para você e para todos. Ô Salviano, hoje nós vamos falar do tempo. O tempo é vilão, carrasco ou bênção? Já começo perguntando para você, ô Salviano, por que o tempo parece ser um carrasco quando estamos sofrendo e ao mesmo tempo ser um remédio poderoso quando precisamos de cura e essas curas acontecem ao longo do tempo para que as feridas possam cicatrizar? Realmente é uma das grandes ironias da vida, né? O tempo. Quando estamos passando por dor, parece lento, parece cruel e até, de certa forma, impiedoso. Mas ao mesmo tempo que também estamos passando, quando nos afeta, né, um pouco da situação, nós encontramos alívio. Por outro lado, ele também, esse mesmo tempo que parece trazer dor, parece ser lento, cruel, ele pode também trazer alívio e trazer compreensão das situações. Na psicologia, nós entendemos que o tempo ele não cura sozinho, né? Ele dá assim um espaço no psiquismo humano para processar as emoções. Nada mais é do que isso. A dor inicial ela é intensa, mas o cérebro, com o passar dos dias, ele vai se reorganizando, né? Ele reorganiza os sentimentos, ele cria novas narrativas sobre os fatos que talvez a pessoa está passando ou já passou, né? E, então o tempo ele é importante nesse momento. Eu me lembro, né, de pessoas que eu já atendi que tiveram, por exemplo, relacionamentos abusivos, né, sofrendo durante muito tempo sobre questões com relacionamento abusivo, uma dependência emocional. E essa pessoa, ela dizia assim, eu nunca mais vou conseguir viver, nunca mais eu vou conseguir ser uma pessoa feliz. E uma das frases que eu me lembro que eu sempre digo e disse para essa pessoa foi: você vai conseguir sim, nós estamos juntos e confie em você, confie também no tempo, né? E meses depois, essa pessoa que está me vindo à mente, ela na terapia estava sorridente e começou a contar o que havia acontecido e aquilo que era impossível, né? Ela conseguiu, após se decidir romper com o relacionamento, começou uma nova vida. Então, e o tempo foi o grande remédio, no caso, né? Ela teve que afastar-se durante um tempo. Não apaga a dor, né? Não apagou a dor e não apaga a dor de ninguém, mas ele ensinou a conviver com aquela dor e transformar aquela dor num aprendizado. O tempo, eu costumo dizer que é um grande psicólogo também. É um psicólogo silencioso para muitos. Ele age enquanto muitos estão dormindo. Ele está cicatrizando o que a pressa, muitas vezes, né, não consegue tocar, não consegue cicatrizar. Esse tempo ele consegue. Agora, Salviano, como que o tempo influencia a nossa relação com o passado, o presente e também o futuro? E por que viver preso a eles, isso pode trazer um adoecimento para nós, quando nós vivemos preso a esse passado, ao presente ou até mesmo o futuro? Então, na psicologia, né, especialmente na abordagem que eu mais trabalho, que é a cognitiva comportamental, nós sabemos que cada dimensão do tempo, ela seja passado, presente ou futuro, ela carrega um tipo de armadilha emocional. Por exemplo, o passado, ele guarda culpas, traumas, arrependimento. É sempre aquela pessoa que está dizendo, por que eu não fiz?
por que eu deixei de fazer aquilo, por que eu perdi aquilo outro. São vários porquês. O futuro traz aí a visão de ansiedade. Enquanto o passado é mais depressivo, o futuro traz essa ânsia, essa ansiedade. E também o medo, né, do que ainda nem aconteceu. E a pessoa pode ficar se lamentando, será que eu vou conseguir? Será que ainda vai dar certo? Será que eu vou passar nesse vestibular? Será que eu vou conseguir um relacionamento? Será, né? Parece-me aquela música, né? Que será que será, né? Então, a questão o futuro tem a ver com esse será. Agora, e o presente, né? O presente é o único que realmente nós temos de fato. Nós temos duas dúvidas e uma certeza, que é o presente. Por isso que a gente deve optar sempre pelo presente, né? Então nós temos aí realmente um presente, mas é o que menos, infelizmente, nós valorizamos. Infelizmente, nós estamos sempre vivendo com a mente no passado ou no futuro. Há quem diga que, segundo uma pesquisa, inclusive francesa, se eu não me engano, 70% do tempo nós vivemos pensando no passado e 25% pensando no futuro e apenas 5% nós concentramos a nossa energia, a nossa força, nosso pensamento no presente, né? Infelizmente, isso nós podemos provar aí com muitas pessoas e em consultório também. Inclusive, uma vez um paciente disse, eu vivo preocupado com o que vai dar errado. E aí eu perguntei a ele, poxa, mas você nunca vive o que está dando certo? Né? Por que ficar tão preocupado com o que vai dar errado? Veja o que está dando certo, né? Então, o segredo aí está no equilíbrio, né? Também reconhecer o passado, sem ficar preso nele, né? Planejar o futuro, sem se desesperar e viver esse presente de uma forma mais real, né? Estar ali de corpo, alma e espírito, como dizem, né? Você está ali fazendo aquilo que você tem que fazer, faça com toda a nobreza naquele presente momento. Quem de nós, né, nós não podemos dizer que, por mais que ansioso que nós estejamos, quem pode acrescentar um dia na vida? Nenhum de nós. Então, devemos viver o presente. Essa preocupação, ela não cria assim um tempo, ela apenas destrói o nosso momento presente. A preocupação não vai nos dar assim um tempo a mais. Ela só vai nos dar, infelizmente, uma destruição daquele presente. É por isso que temos que estar atento a essa questão. E o tempo, ele não vai esperar também quem vive no passado, nem vai se apressar para quem teme o futuro. Ele só floresce em quem está inteiro, né, no agora. Eu gosto muito do professor Marins, que ele é um PhD, e ele fala que nós só vivemos no presente momento, porque o futuro não nos pertence e o passado já passou, né? Então precisamos fixar no presente sem desvalorizar o passado ou o futuro, né? Quer queiramos ou não, né? O que nós temos de fato é o presente. O que passou, passou, e o que está por vir, nós não temos certeza absoluta. Então, vivamos o presente, que o nome já diz, um presente que ganhamos. Agora, Salviano, para encerrar a nossa conversa, o tempo é mesmo uma dimensão física ou também uma dimensão emocional e espiritual? Bom, o tempo, muito mais do que os ponteiros de um relógio, né? Ele também é uma dimensão psicológica e, por que não dizer, espiritual ou transcendente, né? Para alguns, um dia de sofrimento, por exemplo, né, pode parecer uma eternidade. Para outros, um dia de felicidade pode passar como um piscar de olhos.
Então, isso mostra que o tempo tem uma percepção emocional, ele se dilata, né? Ou ele se contrai, conforme o quê? Conforme o estado da alma, conforme a emoção da pessoa. Então, eu acredito que na espiritualidade, por exemplo, o tempo ele é visto também como um instrumento divino, né? Existe, eu acredito, uma história feita, né? Um cronista que escreve as histórias humanas em um ritmo perfeito, que há, lógico, há coisas que só acontecem quando o tempo está maduro. E nenhuma força humana pode apressar o que ainda não chegou. Nós temos aí toda a tecnologia, mas existem coisas que o homem não pode acelerar, né? Com todo respeito a todas as ciências, mas isso é importante nós falarmos. Em muitas terapias, inclusive, nós vemos, né, o tempo é um remédio e o ego, ele não quer tomar esse remédio muitas vezes. Porque ele exige o quê? Exige paciência, exige humildade, exige, por que não dizer, fé, exige esperança nesse processo, né? Então, o tempo, ele pode ser um carrasco, pode ser, de fato, um bálsamo, um remédio. E quando o paciente, por exemplo, né, no caso de que eu atendo a muitos assim nessa circunstância, nessa situação, ele entende isso, o tempo deixa de ser um vilão e se transforma em um aliado, aliado da maturidade, né? A pessoa passa a ser mais madura quando sabe lidar com o tempo. O tempo, ele é um autor das curas, muitas vezes. Quando você para, né, de lutar contra ele, ele começa a finalmente a caminhar, né? E a pessoa passa a caminhar com esse tempo. E tudo que era dor, muitas vezes, o que vai virar? Vai virar uma experiência, tá? Então, é muito importante que a gente fale sobre isso. E para todos os nossos ouvintes, né, que nesse momento nos ouve, é importante nós deixarmos claro que você pode estar passando por alguma situação, né? E o tempo, o que seria esse grande tempo na sua vida? Ele realmente passa e ninguém consegue detê-lo. Ele nos molda, né? E ele cura ferida, ele revela propósitos, mas também nos ensina que nada é para sempre aqui. E tudo que foi criado de uma forma muito formosa, né, em seu tempo até hoje, foi colocado no coração do homem o desejo pela vida e pela, podemos dizer, pela eternidade, né? Nós vivemos o agora, mas ansiamos por alguma coisa que podemos dizer ser eterno. Todo ser humano, por exemplo, por mais cético que ele seja, ele almeja viver para sempre, né? Principalmente viver suas boas experiências. E o tempo, ele é muitas vezes insensível a algumas coisas, ele é invisível aos olhos humanos, mas ele pode ser visível para aqueles que têm esperança, né? Que querem colher frutos da sua paciência, e ele também pode levar a pessoa, ainda que não conheceu, né, alguma grande frustração, a passar por isso e sobreviver a isso. Há coisas, né, que jamais nós vamos saber no agora, nesse momento, nesse tempo, mas nós vamos entender em outro tempo. Então, cabe a nós, meros mortais, amarmos, servirmos as pessoas e semear o bem, né? Contar aí os nossos dias para que a gente possa alcançar corações sábios, né? E a termos, assim, sermos, né, um ser humano e que se importa com a humanidade, né? E espalhar essa humanidade com amor, né?
E há o tempo humano que mede o instante e há o tempo divino que revela os propósitos. Então eu acredito muito nessa questão conforme a pergunta, né? Por isso, remir o tempo todos os dias, transformar, né, cada minuto em eternidade. Se você puder eternizar momentos bons, eternize na sua mente, que possamos viver nosso tempo com fé, esperança e amor. Cláudio Márcio Salviano, psicólogo clínico e palestrante conosco aqui na programação da Rádio Auriverde. Ô, Salviano, as pessoas que quiserem encontrá-lo nas redes sociais, como devem fazer para conhecer um pouquinho do seu trabalho? Psicólogo palestrante, né, @psicólogo palestrante ou Salviano, psicólogo palestrante, ou no Instagram ou no YouTube. Valeu, grande abraço para você. Grande abraço a todos, muito obrigado.